Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o A Luz da Palavra. Glória a Deus. Quarta-feira, véspera de feriado. Boa noite também a todos o pessoal da rádio. Sejam todos muito bem-vindos também. A gente interrompe agora a transmissão, né? Para um pouquinho o louvor aí para quem estava pela TV e pela rádio, porque a gente entra ao vivo. Sempre que a gente entra ao vivo, para todos os aplicativos e tudo se volta para o ao vivo na Hebron. Amém? Então é a página da Hebron, é o canal, a nossa TV e também a rádio, para tudo para estar participando conosco. Então, glória a Deus aí, que seja muito bem-vindo. Não esqueça, quem for entrando já vai compartilhando. O telefone da Hebron, 11 970 13 8161, para você que quer falar conosco, pedido de oração, entra no nosso canal, ou entra também, ou você pode colocar pelo Messenger, né? Mas o melhor é você vai chamar pelo WhatsApp, que é mais prático. Telefone da igreja, 11 970 13 8161, e aí você fala conosco, tem propósito, semana que vem começa propósito. Comentei na segunda-feira e vou lembrar vocês, né, que o maior propósito que nós temos na Hebron é justamente o que? O relógio de oração. Chamou, né, apóstolo? Chamou, graças a Deus. Boa noite com muita alegria, apóstolo. Boa noite com muito amor e alegria. Glória a Deus. O que acontece? Segunda-feira, de domingo para segunda, meia-noite, começa já o relógio de oração. Então não dá para você ficar de fora. Então fica atento essa semana, né? Para você entrar no grupo, para entrar ou pelo link que nós vamos disponibilizar, ou até mesmo para quem, né? A gente pede sempre as pessoas não saírem do grupo, porque é um grupo único e ele fica para todos os propósitos. É adoração, é relógio de oração, é salmos, é propósito da família, tudo um grupo só. Mas se por acaso você saiu, chama a gente para você voltar para o grupo. Por quê? Começa a relógio de oração. Então, domingo, da meia-noite, né? Começa já o primeiro horário, depois 3, 6 da manhã e por aí vai. Tá? Então fica ligadinho para você não perder nada. Lembrando que como nós somos uma igreja virtual, o virtual é importante, você precisa estar conectado com a gente. E o WhatsApp hoje é uma ótima ferramenta para isso, né? Então o culto praticamente nessa 1 hora de relógio de oração. Então você precisa estar conosco aí firmado, amém? Nós estamos uma semana de avanço, uma semana poderosa, hoje dia extraordinário, de viver o extraordinário. Nós estamos numa semana que, olha, eu vou te falar, é sensacional. Glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito aí, vai fazer, e palavra que nós estamos recebendo aí ao longo do mês. Amém? Domingo, Santa Ceia, você não pode ficar de fora, vai ser transmitido também, né? Então você faz a Santa Ceia, prepara o pão, prepara o suco de uva. Pessoal, nós somos uma igreja virtual, então não tem problema nenhum, você vai preparar o suco. Aliás, agora na pandemia, nós vimos aí, quando as igrejas não puderam abrir, né, a igreja virtual, como é que fazia? Você não ia participar da Santa Ceia? Se o Senhor falou que nós somos templo do Espírito Santo, qual o problema? Então preparamos a Santa Ceia em casa, um pão, um suco de uva, entramos na live e na hora que a nossa apóstola estiver consagrando, você vai erguer, vai consagrar da mesma forma o pão e o suco e você vai ingerir, quer dizer, vai compartilhar e também com os teus familiares, amém? Então é muito importante você estar participando. Então domingo agora, domingo de Santa Ceia, domingo às 9 horas da manhã nós temos famílias conectadas em Cristo, que é justamente o culto de domingo da família, amém? Lembrando que de segunda a sexta-feira nós temos Alimento Diário das Nações das 7 horas da manhã até umas 8h30, 9 horas, todos os dias. E depois nós temos de segunda e quarta, nós temos a Luz da Palavra às 7 horas da noite, que é esse programa agora com vocês. E nós temos as células das pastoras, que são de terça, de quinta, de sexta e de domingo. Nós temos o de casais. Então, para você que quer ser acompanhado mais de perto, né? Ou quer participar, nas células dá para você participar. Por quê? Porque aparece sua foto lá, né? Você entra ao vivo e você pode participar, vai estar sendo acompanhado pelos pastores. Não que não possa falar conosco, aí comigo, apóstolo e apóstola também, nós estamos sempre abertos, o nosso canal está aberto, tá bom? Aliás, o WhatsApp da igreja fica aqui conosco. Então, é só você chamar aí, você já tem acesso para estar falando conosco, tá bom, pessoal? Então fica atento aí nos propósitos, para não perder, em nome de Jesus. Vamos compartilhar, para que todos possam entrar aí. Hoje nós vamos continuar o livro de Ezequiel, capítulo 17, a parábola das duas águias e da videira. Vamos ler o versículo 1 e 2, vamos ver o que diz aí. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. Então, espera um pouquinho aqui. Nós vamos ver, uma das coisas que se usava muito naquela época eram parábolas. Aliás, Jesus falou muitas vezes por parábolas, não estão lembrados disso? Que o Senhor usou parábolas para ensinar o povo. E aqui ele fala que não só parábola, né, mas também de enigmas. E a gente sabe que Ezequiel, inclusive em alguns momentos, ele desenhava no chão. O Senhor determinou que ele desenhasse para o povo entender.
Então o Senhor usa diversas formas para o povo entender. Quando ele fala da casa do oleiro, então o Senhor vai mostrando com o povo, usa os animais, usa a plantação, usa diversas formas para que o povo pudesse entender, para que não gerasse dúvida, não parasse dúvida sobre aquilo que estava sendo ministrado, sobre aquilo que o pessoal precisava receber de informação. Amém? Então o que acontece? Alguns teólogos sugerem que essa parábola mencionada aqui nesses versículos, constitui uma disputa proposta por Deus e a Zedequias, rei de Judá. Porque a gente sabe que Zedequias, rei de Judá, o que acontece? Ele não obedeceu ao profeta Jeremias, ele não queria se entregar para a Babilônia, aquilo que o profeta Jeremias já tinha avisado ele, que para manter a vida dele precisava se entregar, senão ele ia ser capturado, né? E corria o risco da família dele, quer dizer, corria não, a família dele morreria, e de fato aconteceu. Então ele foi capturado, perdeu os filhos aí, e depois ainda teve o quê? Os olhos vazados. Então de fato aconteceu aí. Então o profeta então apresenta o enigma para a interpretação da parábola. Então eu vou te dar o enigma, você vai interpretar a parábola, é o que ele está falando com o povo. A grande águia, quem que representava essa grande águia? Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E as muitas cores possivelmente indicam as diferentes nações incluídas no Império Babilônico. Aquela época era muito comum, o império dominava outro, como a gente vê os medos e os persas, que ora um era mais forte, ora era outro, mas depois se uniram, um venceu o outro e passou a ser o império medo-persa. Tá? Então isso é muito comum. Então o império da Pérsia, eles justamente são dois reinos. E aqui fala desse escolhido seria Nabucodonosor e alguns outros reinos. Tá? O Líbano é uma montanha de Israel, o cedro a casa de Davi. Então Nabucodonosor estaria levando Joaquim, o rei de Judá, para a terra de negociantes, ou seja, para a Babilônia. Ou seja, a águia levando o cedro. Então olha a parábola, presta atenção. Eu falei quem são cada um dentro dessa parábola. A águia, então Nabucodonosor, o cedro a gente viu que era Israel. Então está levando o quê? O rei de Israel para a Babilônia. Amém? A muda da terra, nativo da região, é Zedequias. Ele foi plantado em campo fértil, ou seja, foi plantado na terra de Israel. Amém? Estão entendendo a parábola? Na vizinhança de abundantes águas, como fala lá em Deuteronômio 8, né? O Senhor deu uma riqueza para o povo, onde possuía todas as vantagens naturais para crescimento e produtividade. Por quê? O Senhor deu uma terra para o povo, deu uma terra para o povo habitar, e uma terra que manava o quê? Leite e mel. Então tinha tudo que eles precisavam. Amém? Assim foi com o rei Zedequias. A prosperidade está indicada pelo fato de que a muda cresceu e se tornou videira muito larga, e produzia ramos e lançava renovos. Então, ou seja, aqui o Senhor deu uma terra, o povo cresceu, e aqui dava bons frutos, ou seja, o povo tinha crescido muito, muito. Então, presta atenção no enigma aí, né, na parábola. Outra grande águia era quem? Era Faraó Ofra, que era o rei do Egito, que entra em cena, embora florescendo em boa terra, a videira, no caso Zedequias, né, procurou influência de outro poder para supri-lo com muitas abundâncias. Então lembra que isso aqui eu já ministrei vocês, nós já comentamos isso inclusive no livro de Jeremias, que Zedequias faz o quê? Ele vai buscar o quê? Ajuda no Egito. E ele tenta nessa fuga dele, ele está tentando ir o quê? O Egito, que ele já tinha tratado uma aliança com o Egito. Ele ia buscar lá apoio quem? Justamente com o faraó Ofraquim, que era rei do Egito naquela época. Então fala aqui, justamente que ele estava plantado, né? Era uma videira plantada em pastos verdejantes, tinha de tudo, mas saiu dessa condição para ir buscar o quê? Refúgio no Egito. Então Ezequiel pergunta se acaso prosperará ela, ainda que seja plantada. Tal como como Isaías e Jeremias, Ezequiel se opôs à aliança egípcia. Por quê? Porque o Senhor tinha determinado que não era para fazer aliança com o Egito. Era simplesmente para eles se entregarem para a Babilônia. Então você vê que isso foi um questionamento que não parou. Você vê praticamente o livro inteiro de Jeremias, agora Ezequiel, o povo não parou, eles não queriam ir para a Babilônia. O que eles queriam era, de fato, buscar ajuda no Egito. Eu até estava ministrando hoje falando um pouco sobre isso. Você vê que naturalmente a gente sempre vai buscar o quê? Aquilo que lá atrás possivelmente deu certo, ou que os antepassados fizeram, ou até que muitos vão buscar.
todo mundo ia buscar refúgio no Egito. E o povo parecia, como a gente brinca no mundo hoje, fala, Maria vai com as outras, que é a mesma coisa, sendo que a direção do Senhor não era essa, né? Esses remanescentes não conseguiriam prosperar. Por quê? Porque fizeram um acordo com o faraó, rei do Egito. Então não tinha como prosperar uma vez que você fez uma aliança com outro tipo de pessoa. Isso é uma coisa que inclusive a gente comenta muito, quando você fala para a pessoa, é duro inclusive, tá? Que eu vou falar para vocês, não é fácil. Às vezes você vê que a gente vai ministrar uma pessoa que fez uma aliança com uma pessoa que, sabe, você ora para o Senhor e fala, olha, a pessoa está reclamando, a aliança não está dando certo, a pessoa está dizimando, o que está acontecendo? E aí o Senhor fala, eu não mandei meu servo fazer aliança com essa pessoa. Por quê? São alianças que o Senhor não mandou fazer, fez com o ímpio, com aquele que não professa da mesma fé, e aí o negócio parece que não prospera. E aqui está falando que não adiantava plantar novamente lá, por quê? Porque a videira não ia dar fruto. Por quê? Porque não foi aquilo que o Senhor determinou. Então você pode arrancar, pode plantar em outro lugar, não vai dar certo. Então é duro você ouvir exatamente isso. E aqui era o que o Senhor estava falando, não vai dar fruto. Por quê? Porque está fazendo aliança com o Egito. Eu não mandei fazer aliança com o Egito, pelo contrário. Eu mandei vocês seguirem para a Babilônia. Por mais absurdo que poderia parecer naquela época, né? Vamos ler o versículo 12 ao 14. Dize agora a casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas? Quer dizer, olha o exemplo que ele deu. E está dizendo, será que você não sabe o que significa? Eu acho que ficou bem claro o que significava o povo, quem era quem e qual era a rebeldia, né? Diz, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia, se referindo ao rei, né, aos governadores, enfim, levando todo mundo. Tomou uma da estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança pudesse subsistir. Então a gente sabe que era comum naquela época. E o que acontece? A Babilônia fez isso, ela tira lá, né, o governador, o rei de lá, e coloca um outro que vai ser como que eles chamam de vassalo, vai obedecer tudo aquilo que a Babilônia determinar. Então o que acontece? Era muito comum também esses vassalos, quando era permitido do próprio povo, se rebelar. Quando ele sentia que o império que estava dominando, principalmente quando morria, então vamos supor, Nabucodonosor morreu, o filho vai assumir. Nessa transição aí, o que acontece? Era muito comum os vassalos o quê? Se rebelar e tentar fugir. E aí é onde tem grandes confusões, e foi um dos motivos que aconteceu com o povo de Jerusalém. Amém? Ezequiel então endereça a interpretação para a casa rebelde, os exilados judeus entre os quais ele vivia. Nabucodonosor retirou os poderosos, ou seja, os líderes da terra que poderiam se revoltar, a fim de que Judá pudesse permanecer com estado de dependência e amigo da Babilônia. Quer dizer, tira o poder lá, eles vão ficar dependendo de mim, não vão se rebelar, e eu estou tranquilo. Isso é muito semelhante à Síria. Como é que a Síria fazia? Quando a Síria invadiu Israel, o que ela fez? Capital Samaria, ela dispersou todo o povo. Por quê? Ela mandou gente de lá, colocou em Samaria, para que o povo não se rebelasse novamente, quer dizer, ficasse subjugado a eles. Então espalhou o povo pela terra, levou uns para Nínive, né, para a cidade deles. E o que acontece? E espalhou o povo. Então não tinha como se rebelar, mas o povo estava completamente espalhado. Era uma estratégia de guerra muito importante usada naquela época. E fácil de entender também, né? Mas Ezequias se rebelou, violou a aliança com o rei da Babilônia. Então presta atenção, porque olha aqui que está falando, que ele violou uma aliança que ele tinha com o rei. O rei permitiu que ele ficasse. Em determinado momento que o rei saiu para uma outra empreitada justamente contra o Egito, ele se rebelou e tentou fugir. Por quê? Tentou fugir e não queria mais, porque era comum naquela época, aquele que ficava subjugado ao outro reino pagava impostos. Lembra o que aconteceu quando foi sobre Israel? Foi a mesma coisa. O camarada não quis pagar imposto, o rei falou, o que você vai pagar imposto? Então vai invadir aí. E aí foi uma das épocas que quando Senaqueribe foi fazer toda a invasão lá, que Judá correu para buscar o auxílio da Babilônia, de vários outros povos. Amém? Então o que acontece? Zedequias se rebelou, violou a aliança com o rei da Babilônia, como também com o Senhor, e consequentemente teria de morrer na Babilônia, sem nenhuma ajuda de Faraó. Então aquilo que ele buscava de Faraó, não conseguiu. Todos os fugitivos também, com suas tropas de Ezequias, caíram diante dos exércitos da Babilônia. Então, quer dizer, não escapou ninguém aí.
o Senhor torna claro que ele não permitiria que o seu reino seja aniquilado, mas cumpriria a sua promessa feita à semente de Davi. Nabucodonosor arrancou o broto de cedro e o levou para a Babilônia, mas a mudinha morreu. O Senhor declara que ele mesmo vai arrancar a pronto do alto do cedro, a casa de Davi, e vai plantá-la em uma alta montanha, para que todos a vejam e encontrem proteção debaixo dela. E aí falando então aqui já lá de um tempo futuro, quando o Senhor libertar o povo, vai plantar novamente, vão entregar júbilos lá, Isaías 43, né? Vão colocar júbilo nos lábios, ninguém vai entender, né? Eis que faço coisas novas, né? Eis que está saindo a luz, não percebeis? Aí o Senhor está trazendo já o povo, resgatando eles do Egito, da Babilônia. A restauração realizada sob o comando de Zorobabel cumpriu essa promessa. Entretanto, o cumprimento maior ainda estaria por vir no reinado do rei Salvador. Aí falando já de Cristo, né? O estabelecimento desse reino novo e universal pelo Senhor levará o mundo a reconhecê-lo como Senhor da vida humana e controlador do destino de Israel. E aí nós vamos ver depois, né, no segundo semestre, aí, a importância de Zorobabel. Né? Importância dele, por quê? Porque vamos falar sobre a reconstrução do templo, né, no livro de Esdras, falar também sobre a volta dos cultos, né? Porque lá eles tinham sido impedidos de entregar culto, estavam entregando a Baal, né? Não tinha como entregar, não tinha Jerusalém, não tinha mais o tempo para entregar o holocausto. Então, você vê que Daniel fazia o quê? Ele não ia lá e orava 3 vezes ao dia, junto da janela, era a forma que tinha, abrir as janelas para o sentido de Jerusalém, era o que ele podia fazer. Então, vai voltar tudo isso. Amém? Capítulo 18. A responsabilidade é pessoal. Vamos ler do 1 ao 4 aí. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferistes provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então aqui novamente o Senhor fala de uma forma como se fosse uma parábola. A ideia principal aqui desse provérbio era clara: os filhos são afetados pelas escolhas dos pais, assim como comer uvas azedas produz o quê? Um gosto amargo na boca. No entanto, o povo estava interpretando e aplicando esse provérbio de modo incorreto. Então Deus afirmou que não mais usaria essa expressão, porque eles estavam achando que eles estavam pagando por aquilo que os pais fizeram. Olha como era muito sério, você vê que o povo é astuto, né? E Deus, pensa que Deus não está percebendo. Às vezes a gente fala algumas coisas do nosso interior e a gente acha que Deus não está ouvindo, né? Quer dizer, quer que ele ouve as orações nossas, mas quando a gente murmura, não quer que ele ouça, logicamente que ele está ouvindo, né? Então a crença errônea era que o povo estava sendo punido pelos pecados de gerações anteriores. Seus erros consistiam em terem tornado insensíveis e irresponsáveis, pois pensavam que o castigo viria independentemente do que tivessem feito. Ou seja, eles achavam que o castigo iria vir mesmo que eles praticassem o bem. Que o castigo viria, por quê? Porque os antepassados, os pais fizeram aquilo que não agradava ao Senhor. A história tinha sido contada, né, sobre o Egito, sobre tudo que tinha feito. A história ia sendo contada ao longo do tempo. Só que o que eles não estavam entendendo é que eles estavam colhendo fruto do pecado que eles tinham acabado de cometer. Aliás, estavam cometendo. Então não é que estavam colhendo coisas do passado. Logicamente, a gente sabe que tem a hereditariedade, mas a gente tem, o Senhor nos deu a condição de quebrar a hereditariedade ou continuar na mesma situação. Agora tem gente que vem a situação, a hereditária vem do avô, vem vindo, e a pessoa quer continuar naquele mesmo. Satanás quer fazer com que você fique no mesmo ciclo. Isso é fato. Agora, o Senhor está o quê? Nos dá a condição de quebrar toda essa hereditariedade para que você possa viver um novo. Agora a pessoa pratica as mesmas coisas, vai viver o quê? As mesmas coisas, né? Fala certo. A uva vai continuar sendo amarga, né? Tudo vai continuar da mesma forma. Os israelitas criaram esse provérbio para alegar que tudo que eles estavam vivendo era resultado do pecado de seus pais. Porém, não era verdade. O que eles viviam procedia do erro que eles cometeram por vontade própria.
Então, olha só, não adiantava ficar falando assim, eu estou vivendo aqui porque o meu pai lá, os parentes lá fizeram que entregaram oferta para Jezabel. Mas estavam entregando agora para Baal. Então, quer dizer, não tinha consistência naquilo que eles estavam falando, não era diferente, pelo contrário, era a mesma coisa, e acrescido, porque nós vimos que o Senhor compara eles, inclusive, não só com Sodoma, mas com Samaria, dizendo que eles estavam fazendo atrocidades piores que os irmãos fizeram. Olha, vocês não viram seus irmãos, lembra que nós vimos essa semana? Vocês não viram seus irmãos lá do lado, não viram Israel tudo que fez, e vocês fizeram pior ainda? Então não tinha nada de colheita do passado, pelo contrário, eles estavam colhendo aquilo que eles tinham plantado. Amém? Tá claro isso? A resposta de Deus lembrou a todos que sempre acontecerá o contrário, apenas o indivíduo que pecar morrerá, o resultado natural de um comportamento pecaminoso, né? O cara que plantou chuchu vai colher chuchu, não vai colher tomate. Agora, achar que eu vou comer tomate porque o outro plantou, mas não era o que eu queria comer, isso não existe, né? O homem justo age com justiça de modo moralmente correto, de acordo com a lei de Moisés. Então, Ezequiel menciona os pecados que esses homens justos tomam parte. Vamos lá, refeições cerimoniais idólatras, olha só o que tinham feito. E aí Ezequiel vai enumerando algumas para eles. Conduta sexual imprópria, adultérios e etc. passou a ser uma prática comum e normal. No dia de hoje não está diferente. Você vê uma roda de homens, quando você é mundano, é uma coisa tão natural ser comentada. O cara, quando ele não faz isso, ele é tido a ter, ele passa a ter vergonha, ele tem que ser excluído. Por quê? Porque só você que é o direitinho, só você que nunca fez, todo homem tem que fazer. Então, essa prática aqui, só que hoje o que a gente vê é que é uma prática tanto com o homem quanto a mulher, infelizmente. Não que justifique, mas antigamente você ouvia essas histórias só dos homens. Hoje você ouve a história, é comum entre todos, essa é a realidade, né? Maus tratos aos pobres, a gente viu que principalmente os sacerdotes fizeram isso, tinham que ajudar os pobres e eles tornavam a mão mais pesada sobre os pobres, tinham que manter, sustentar o pobre e não o fizeram, nós vimos isso também bastante. O roubo, passaram a roubar, roubava nas medidas, lembra? Que quando colocava na balança para ter a negociação, eles roubavam nas medidas. Olha que absurdo, naquela época já tinha roubo na balança, né? Usura, a cobrança de juros em dívidas acumuladas pelos hebreus, e a gente sabe que o Senhor fala que isso não era para ser cobrado essa dívida, fala lá em Deuteronômio 23, versículo 40, fala sobre isso. E o povo esqueceu, quer dizer, usurpou, cobrou juros abusivos dos próprios irmãos. Então, sendo justo e certamente viveria. Agora, praticando tudo isso, não tinha o que fazer, né? No Israel antigo, a intimidade sexual, enquanto a mulher estivesse menstruada, na sua separação, era proibida. O motivo disso por estar relacionado com o papel importante do sangue da expiação dos pecados. Lá, Levíticos capítulo 15, quem tiver dúvida. O ponto principal nesse trecho é que a pessoa deveria observar os padrões estabelecidos por lei. Então você vê que a mulher naquela época, ela era separada, tinha um tempo que ela ficava separada, não tinha menstruação, porque ela era dada como impura. Lembra a mulher do fluxo de sangue? Que ela não podia, ela se rastejou, não só porque também não tinha força, mas era uma mulher excluída. Por quê? Isso significava pecado, era impureza naquela época, né? A responsabilidade pelos pecados é pessoal. Cada um individualmente responderá pelos seus atos. A herança familiar só traz consequências se o sucessor continuar dando vazão e ocasião aos mesmos pecados dos seus antepassados. Então, aquilo que eu falei. Se você continuar fazendo a mesma prática, mas meu pai também faz isso, é natural na minha família, é natural na sua família, mas tem que interromper um momento. Você continua, então você vai colher a mesma coisa. Agora, não que vai colher porque eles fizeram. Amém? Se o filho justo, isso já falando da segunda geração, tá? Se o filho justo, a segunda geração, de um homem justo, como descrito acima, violasse e rejeitasse a lei da ética que a definia o estilo de vida do genitor, sua punição seria a morte, e seu sangue será sobre ele. E o sentido dessa passagem era mostrar que a responsabilidade é pessoal pelos pecados. Então vamos lá, se o homem fosse justo, mas o filho dele, a segunda geração, cometesse uma atrocidade, coisa e tal, ele ia pagar por tudo aquilo. Então mostrando o quê? Que era individualmente pelo que ele fez, e não pelo que o pai, porque o pai era um homem justo. Mas não se quer dizer que o filho também seria. E a gente vê que Jó, por exemplo, fazia de tudo isso porque ele fazia pelos filhos, entregava a porção dobrada,
pelos filhos, que vai que meus filhos pequem. Mas olha aqui as consequências. Se o filho pecasse, ele podia ter que entregar a oferta. Mas o fruto do pecado, eles iam colher, né? A gente vê os filhos de Jacó aí passaram quantos apuros aí e colheram o fruto daquilo que fizeram. Judá teve problema com os filhos dele. Um filho dele morreu lá logo na sequência, porque casou com outro tipo de mulher, e depois os filhos dele fizeram atrocidades ali. Olha só que colheram. Rúben, né, concubina do pai, olha, cada uma situação foi preta naquela época. Se o neto, a terceira geração do homem justo, decidisse espontaneamente viver de acordo com as leis de Deus, imitando seu avô justo e não seu pai pecador, ele, como o avô, certamente viverá como resultado de sua própria retidão. No entanto, o pai morreria devido à própria desobediência e depravação. Então aqui ele já dá um outro exemplo, pegando 3 gerações. Então vamos lá, o avô foi justo, viveu bem, glória a Deus. O segundo, o pai, não fez aquilo que agradava ao Senhor, morreu. Mas o neto, né, do primeiro lá e filho daqui do segundo, fez tudo que era bom, tudo que era justo, vai viver lindo e maravilhoso. Não vai colher o fruto do pai que morreu por desobediência, ok? Então você deu os 3 âmbitos aí para ficar muito claro, para que o povo entendesse que ia pagar segundo aquilo que você fez, né? Não ia pagar pelos pecados do pai, né? Ezequiel, então, fornece mais detalhes sobre seu ensino a respeito da responsabilidade individual pelo pecado. Ele responde a determinadas questões que demonstravam o que os seus ouvintes estavam pensando sobre a mensagem anterior. Então você vê que o Senhor vai dando para ele, que o Senhor já sabia o que eles estavam entendendo da palavra, e vai conduzindo a conversa para que eles pudessem entender. Porque o Senhor sabia o que passa no... Né? A palavra nem chegou à boca, o Senhor já não sabe. Então vai dando direção para Ezequiel, né? Para que ele falasse aquilo que na realidade estava gerando dúvida ainda para o povo. A reação de Deus a essas perguntas, por intermédio de Ezequiel, em parte, também é composta de perguntas. Viveria o pecador? Vamos lá. Morreria o justo? Deus não tem prazer que o ímpio morra com seus pecados, mas sim que é ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver para Deus. Por isso, há festas nos céus quando o pecador arrepende-se e volta para Deus. Então você vê que olha as perguntas que eles colocaram, o questionamento no interior de cada um deles. Então você tem prazer do ímpio morrer? Não. O Senhor está falando que não é que ele tem prazer no ímpio morrer e do justo viver bem. Ele tem prazer sim que o ímpio se arrependa dos maus caminhos e possa viver a restauração. Então você vê que mesmo aquilo que não falava, aquilo que questionava, o Senhor estava entendendo qual que era a guerra no interior. Por quê? Para eles é o seguinte, então você está se divertindo com a desgraça que está acontecendo, né? Todos serão julgados individualmente e com justiça. Deus nunca se alegra em condenar alguém, por isso declara: convertei-vos, pois aí vivei. No entanto, ele é justo em dispensar o seu julgamento. Então, quer dizer, você vê que aquele que quer justiça, aquele que quer ver o povo sendo abençoado, fala várias vezes para o povo: convertei-se, se arrepende de tudo que você tem feito do mau caminho. Então, um Deus que deu várias oportunidades para o povo não podia falar que ele se divertia com a morte de ninguém, né? Vamos ler o 31 e 32 aí. Que diz assim: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós um coração novo e espírito novo, porque morrereis, ó casa de Israel, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então está aqui a resposta, né? O Senhor mais uma vez declarando: não tenho prazer na sua morte, converteis. Largai dos maus caminhos. Então era o momento do quê? Do povo largar do mau caminho. E essa palavra muito mais ainda para aqueles que estavam na Babilônia, para que quando saísse de lá não voltasse para as mesmas práticas que levou o povo a ir para a Babilônia, né? Deus não tem prazer na morte espiritual de nenhum ser humano. Por isso quer que todos os homens se convertam. Amém? Vamos lá, capítulo 19. Versículo 1 e 2, parábola do leão enjaulado. Vamos ver aqui. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize: quem é tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual deitada entre os leõezinhos criou os seus filhotes? Opa! Aqui está dizendo quem é a tua mãe.
Os príncipes, quem que eram? Os reis de Judá. Ezequiel provavelmente voltou sua atenção a esses reis, por quê? Porque acabaram de falar sobre o relacionamento dos pais, ou seja, dos líderes, né? E dos filhos, os liderados, e sobre os pecados cometidos em Judá por pessoas em posição de autoridade. Então olha como que Deus é lindo, vem trabalhando, vem completando aquilo que ele estava falando. Estava falando o quê? De pais e filho. O filho que ele faz, ele está sob a autoridade do pai, obedece a autoridade do pai. Pelo menos eu falo que até hoje, meu pai fala com meu pai, a gente tem uma obediência. A gente sempre ouve o pai da gente, a não ser como é que é a vida de alguns, né? A gente sabe que o mundo está meio perdido. Mas a gente que veio de uma criação um pouco mais antiga tem uma responsabilidade com o pai só do olhar. Meu pai, se você ligar para ele, ele já fica, Deus abençoe, você tem todo... Não é chegar, e aí pai, não sei o que, tudo bem, eu sei que hoje o povo, né? Mas a minha criação é diferente, né? E aqui ele está falando, né, justamente de uma criação diferente, né? Mas principalmente do respeito. E aqui ele vai falar, então, dos líderes e dos liderados, os reis de Judá e o povo que estava sob o domínio deles, ou seja, que era governado por eles, né? As duas parábolas, a videira e o leão, são símbolos comuns da realeza e da nação hebraica. O primeiro, filhote trazido com ganchos à terra do Egito, foi Jeoacás. Ele fala do primeiro filhote. Quando ele fala dos leões, aqui eu estou dando já a descrição e o significado desse capítulo, tá? Vamos lá. O primeiro filhote trazido com ganchos da terra do Egito foi Jeoacás, capturado e aprisionado por faraó Neco. Aí ele capturou e colocou um vassalo lá. 2 Reis, capítulo 23, depois quem quiser ver. O segundo filhote, apanhado na sua cova, foi o terrível Joaquim, que propagou falsas esperanças de restauração e foi levado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, em 597. 2 Reis 25. Você vê que são os últimos capítulos lá, do 22 para frente, ali 23, 24, 25. O que acontece? Aqui você vê que está falando de dois filhotes de leões. Explica quem é tua mãe e dando a posição dos filhotes aqui. Um, né, foi buscar ajuda no Egito aqui, né, encontrou o dele. E o outro com a Babilônia. Também encontrou o resultado aí. Um cachorrinho que cresce junto com leões, torna-se tão ousado, determinado e valente quanto um leão. Porém, aprisionado, e é feito exatamente o oposto. Quer dizer, cria-se lá, acha que é tão sabido quanto, né? Só que acontece, acabou aprisionado. Cadê os leõezinhos aqui, né? Ainda que fosse comparado com um cachorro tão inteligente, mas no fim, na realidade, acabou sendo o quê? Capturado. A parábola da videira arruinada. Vamos ler o versículo 10 aí. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas, ou plantada à borda? Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas? E aí uma pergunta importante aqui. Naquela época, Judá havia sofrido 2 invasões da Babilônia, né? Chamado nesse trecho de o vento oriental, que era quando vinha o inimigo, fala que vinha o vento oriental, vinha, no caso o inimigo que vinha, que era justamente a Babilônia, né? Ezequiel e os outros exilados estavam vivendo naquele território desértico. Nem o rei Zedequias, que ocupava o trono naquela época, que era a vara dos seus ramos, nem outros líderes estavam capacitados para governar. Então essa vara de seus ramos era aí o rei Zedequias. Os líderes de Judá eram responsáveis pela terrível condição da nação. Videira foi consumida pelo fogo, que saiu de um dos seus próprios ramos. Aí, no caso, falando o quê? Do rei e seus liderados. Zedequias, por causa de sua rebeldia, desencadeou a destruição sobre a nação e sobre a dinastia. Por quê? Porque Zedequias só precisava o quê? Se entregar e trono para a Babilônia. Mas a desobediência de Zedequias, de não obedecer a palavra do Senhor na boca do profeta Jeremias, gerou uma destruição e fogo sobre Jerusalém. Então poderia ter sido um desfecho completamente diferente, desde que o rei tivesse obedecido. Mas não obedeceu e gerou toda essa atrocidade dentro de Jerusalém. Por quê? Por desobediência do rei de Zedequias. Ele tinha somente que se entregar como o profeta Jeremias tinha alertado, mas não o fez, né? Vamos lá, capítulo 20. As abominações da casa de Israel depois do êxodo. Vamos ler o versículo 1 ao 3 aí. Que diz assim: no 5º mês, no 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciões de Israel para consultar
ao Senhor. Assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. E aí, logicamente, aqui já está claro que esses que estão consultando ao Senhor são aqueles falsos, porque o Senhor fala que muitos falsos profetas e muitos iam consultar, mas não queria saber a resposta, né? Por quê? Porque já estavam entregando adoração a outros deuses, que ele não queria saber aquilo que Deus tinha para falar. Porque se quisesse, tinha obedecido, não tinha gerado tudo isso que gerou. E isso eu não estou falando dos líderes, estou falando de profetas aqui, de sacerdotes que conheciam a palavra do Senhor, mas que tinham se desviado, e muitos entregando, inclusive, ritual dentro da casa do Senhor, o que é pior. Essa cronologia sugere uma data de 591 a.C. Então aqui teria acontecido um pouco antes aí da terceira invasão, porque a terceira, onde botou fogo, foi em 586. Então esses aí teriam ido lá buscar uma direção, né? O contexto político dessa profecia era a tolice e o envolvimento pecaminoso de Zedequias com o Egito contra a Babilônia, na esperança de livrar-se dos ataques de Nabucodonosor. Então, tudo aquilo que Zedequias estava planejando com a Babilônia, buscando auxílio da Babilônia para se rebelar contra Nabucodonosor, contra a Babilônia, o Senhor já sabia. O contexto social apresenta os anciões exilados indo até Ezequiel buscar uma explicação divina para os eventos. Poxa, o cara não sabe o que está acontecendo? Eles desejavam saber se o Egito salvaria Judá dos babilônios. Você vê que não prestaram atenção, você vê que não estavam na fiação com o Senhor de maneira alguma, porque já tinha sido falado pelo profeta Jeremias, não tinha novidade, vão consultar ainda Ezequias, se o Egito iria ajudar Judá a escapar da Babilônia. Fala sério, né? Parece piada. Deus explica a Ezequiel que os anciões de Israel haviam perdido qualquer direito de inquiri-lo devido às abominações de seus pais. Todo o povo era responsável pelos seus pecados. E isso não significava que esses hebreus estivessem pagando pelos erros dos seus ancestrais, como nós já vimos. Então Ezequias repetindo novamente, o Senhor repetindo para Ezequias, sobre esses anciões que estavam indo buscar. Então, novamente repetindo, eles não estavam colhendo fruto do que os pais tinham feito, ou seja, fruto do que tinham cometido. Em vez disso, a atual geração de israelitas no exílio vinha demonstrando claramente seu fracasso em aprender as lições praticadas a partir da história. Portanto, estavam fadados a repetir os mesmos erros. Quer dizer, se não queriam a conversão, não queriam pegar o outro caminho, estavam fadados a viver a mesma história que os pais viveram. Então, era como falar lá do Egito, não morreram o povo no deserto? Por quê? Porque murmuraram, fizeram um monte de coisa. Quer dizer, o povo aqui não obedecia, estava fadado a viver a mesma coisa. Então era isso que Ezequias está falando. O Senhor falou com Ezequias para que Ezequias declarasse para esses anciões. Então, quer dizer, ou vocês pegam o caminho do retorno, vocês estão fadados a viver a mesma coisa. A realidade é essa. Quer dizer, a palavra que o profeta tinha, Ezequiel tinha para dizer, não era nada diferente daquilo que Jeremias já tinha dito. Esses líderes levaram muitos questionamentos a Deus, mas as perguntas eram tolas e demonstravam a pecaminosidade do povo. Você vê que era uma pergunta banal, né? Por isso que eu falo, o Senhor falou com Ezequias que muitos, com o profeta Ezequiel, que muitos iam até ele, ouvia a palavra, mas chegava em casa, não estava nem aí. Né? Até brinquei que parece os dias de hoje, né? Vai para o culto, quer uma palavra, quando uma palavra às vezes não é uma exortação, chega em casa o cara esqueceu, né? É fácil esquecer quando é exortação, né? Mas quando é bênção, ninguém esquece. E esquece por quê? Porque não quer, tem medo daquilo que vai viver, quer só viver a glória, né? Eles não percebiam as inconsistências entre os que perguntavam, suas práticas anteriores e as promessas e os princípios relevados por Deus. Então, eles não estavam preocupados com princípio nenhum. Primeiro, pelas perguntas que estavam fazendo. Quer dizer, não tinha nem que fazer aquele tipo de pergunta. Já era esse o maior entendimento que eles deveriam ter, né? Nesse capítulo, o Senhor faz uma revisão do passado dos israelitas. Então vamos lá, como se eu fizesse vamos recapitular e vamos rodar um filminho para entender aí. Escolhi Israel. Ezequiel descreve a seleção soberana de Israel para os propósitos eternos e terrenos do Senhor.
no Egito, Deus prometeu transformar o povo hebreu em uma nação, como ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, que foi uma grande nação. Pega Jacó, o que foi? Como que chegaram no Egito? Chegaram 70 familiares de Jacó, e olha o que se multiplicou, saiu mais de 3 milhões de pessoas de lá. Toda descendência, alguns que não eram também, mas olha quanto se multiplicou em mais de 400 anos que ficaram no Egito. Presta atenção. E levá-los a um território específico, no qual teria de obedecer à lei de acordo com a aliança mosaica realizada no Sinai, a caminho entre o Egito e Canaã. Então o Senhor começa a mostrar para eles, olha, e aí tirei vocês do Egito. Tudo que vocês tinham que fazer era sair do Egito, obedecer à lei mosaica, a lei que Moisés estava estabelecendo. Eles só tinham isso, mas nem bem Moisés saiu e ficou alguns dias fora, já fizeram todo tipo de atrocidade. Fizeram bezerro de ouro, lembra? Pegaram todo o ouro que o Senhor fez os egípcios entregarem para o povo, que eles não tinham nada disso, fez entregar, eles derreteram, fizeram bezerro, porque precisava ver um Deus, por quê? Porque tinham acostumado isso com o Egito. Às vezes as pessoas não entendem o porquê desse tempo no Egito. Nós vamos entender ainda, eu vou entrar nesse assunto um pouco mais a fundo lá mais para frente. Mas o que acontece? Por que ficaram lá? Uma das coisas está aqui, passaram a adorar outros deuses lá também no Egito. Não pensa que lá foi diferente da Babilônia, não. Eles passaram a adorar outros deuses. Tanto que a primeira atitude que eles tiveram na ausência de Moisés foi fazer o quê? Construir um bezerro. Da onde eles tiraram essa ideia de construir um bezerro? Por quê? Porque no Egito tinha muitas esculturas. Então presta atenção. Você vê como é que estava o coração do povo? Então, quando quem olha a história, fala, mas por que, coitado deles? Por que foram ser escravos no Egito? Tá vendo que não tem coitadinho de coisa nenhuma? Presta atenção na Escritura, porque a Escritura é no detalhe que a gente entende um pouco mais. Então o povo estava lá, tinha o porquê, não era assim. Na época de José, tudo lindo e maravilhoso, na terra de Gósen, o povo foi se multiplicando e foi se contaminando. Tanto que a primeira coisa que eles fizeram, ficaram longe das terras, ou seja, ficaram na terra de Gósen por quê? Primeiro, porque era o melhor da terra. Segundo, por quê? Porque os egípcios não gostavam de pastores. Só que aconteceu, o povo começou a chegar para cá, começou a se misturar com a cultura, começou a crescer como eram, as mulheres eram bastante férteis, o povo foi tomando uma proporção muito maior do que os egípcios, e aí tudo bem, veio o medo deles, de amanhã eles se rebelarem contra o Egito, e aí começaram a matar os primogênitos, mas tinha um motivo e tinha contaminação lá sim. Então quem acha que não tinha contaminação, sim. Tanto que a primeira coisa que foram fazer foi o bezerro de ouro. Ninguém ia ter uma ideia se não tivesse visto uma situação dessa, concorda? Acordei, vou construir o bezerro. Não tem essa, né? Então o que acontece? No Egito, Deus prometeu transformar o povo hebreu em uma nação, como prometeu a Jacó, e levá-los a um território específico ao qual teria que obedecer à lei, e não obedecer. Então gerou tudo que gerou. Todavia, os israelitas se rebelaram, seguindo falsos deuses, e assim o Senhor os julgou, prolongando o cativeiro no Egito, que durou mais de 400 anos. Olha aqui o motivo. Eu achava que era no capítulo mais para frente, mas é hoje. Olha só. Todavia, presta atenção no que eu estou falando agora. Todavia, os israelitas se rebelaram, segundo os falsos deuses, e assim o Senhor os julgou, prolongando o cativeiro no Egito, que durou por 400 anos. Está vendo aqui a explicação? Muita gente não sabe por quê, porque não está no livro de Êxodo. Então não conhece a história. Por isso que é lindo da luz da palavra. Nós vamos a fundo. Cada livro vai revelando uma coisa que foi acontecida lá atrás. A Bíblia é assim, esse é o lindo. Por isso que nós temos que estudar. Se você pegar lá, acho que Tiago, por exemplo, finalzinho da Bíblia, vai contar uma história que aconteceu lá em 1 Reis, com o profeta Elias. Olha só a distância, e lá está falando sobre um período que aconteceu, coisa que não está mencionado no livro aqui, mas lá está dizendo quanto foi o período. Então a Bíblia tem tudo isso, nós vamos ficar atento, e à luz da palavra nós vamos trazendo todos esses detalhes. E então aqui está muito claro, o povo ficou 400 anos lá, por quê? Mais de 400 anos, por quê? Por conta da contaminação. E aí saiu o que se esperava no deserto, que fosse diferente, né? Tirei vocês do meio da contaminação. Só que aconteceu, a contaminação estava no interior de cada um que levou com eles, e passou a murmurar. Apóstolo, você brinca que o duro não é tirar o cara da Praça da Sé, lá como a gente brinca aqui, não é tirar a Praça da Sé de dentro dele,
exatamente isso. Ele tirou o cara do meio do lugar, mas não adiantava, estava no interior dele, está impresso no interior de cada um, né? Então, no versículo 8, Deus fala a respeito de algo que não foi explicado no livro de Êxodo. Os israelitas se envolveram com a idolatria dos egípcios durante o tempo que passaram no Egito. Então, aqui no versículo 8 do capítulo 20, está explicando o que aconteceu, o porquê que gerou tudo isso com eles lá. Eles se contaminaram com as coisas do Egito. Então, por que o Senhor fala para a gente não sentar na roda dos escarnecedores? Você vai sentar primeiro, o segundo, o terceiro, daqui a pouco sabe o que está acontecendo? Você está envolvido com tudo isso, está comentando e fazendo as mesmas coisas. Por isso que a gente não pode se misturar, tem um motivo. Se aparta da aparência do mal. Está entendendo? Está muito claro? Está óbvio, né? Mas Deus os libertou como havia prometido por amor do seu nome. Então veja, tinham cometido pecado, então o Senhor libertou eles do Egito por amor ao seu nome, mas não porque o povo estava merecendo, porque estava contaminado. Tá claro? Amém? Vamos ler o versículo 10 e 12 aí, que diz assim: tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, e os quais cumpridos o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor e os que santifica. Então, quer dizer, o Senhor está deixando bem claro, olha, tirei vocês. Olha o Senhor tendo que lembrar uma história dessa para o povo lá, era dura, era como um tapa na cara. Vocês esqueceram de tudo que eu já fiz? Você está olhando o que vocês estão vivendo agora, mas fruto do que vocês fizeram, não eu. Não fui eu que obriguei ninguém a pecar. Olha o que eu já fiz por vocês, e fiz naquela época já por amor do Pai do meu nome, eu fiz pelo Pai de vocês. Após a libertação do cativeiro no Egito, Deus começou a santificar os israelitas, revelando-lhes seu código de leis, realizando uma aliança com eles e cumprindo-os com os homens. Viveram bem, isso significa que a vida física e espiritual estava relacionada com sua obediência ao Deus vivo e não apenas em obra. Quer dizer, o que eles tinham era que obedecer, não era só fazer a obra, eles tinham que viver meio que obedecendo às leis, guardando o sábado, que era estatuto naquela época, guardando o sábado, porque o sábado era o dia de estar na casa do Senhor, de buscar, de adorá-lo, era simplesmente fazer isso e tudo ia bem. Não estava difícil, né? Como hoje também não está difícil. Como no Sinai, como sinal de que Deus, o Senhor, era o seu Deus, eles eram o seu povo. Durante o exílio, a guarda do sábado se tornou um sinal distintivo dos judeus com o povo do Senhor. E eles deveriam guardar o sábado, que seria o sábado, dia do descanso. No dia de interromper todas as atividades diárias, um símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. Quer dizer, só tinha que guardar o sábado, não trabalhar e preservar a sinal da aliança com o Senhor. Tudo ia ser suprido, podia deixar a colheita lá, ia colher no próximo dia e tudo seguia lindo e maravilhoso. Deus investiu muito nos israelitas e os levou ao deserto para que revelasse o que havia no coração de cada um deles. Mas ali se rebelaram contra Deus e não praticaram as determinações do Senhor e rejeitaram os conselhos que poderiam dar-lhes vida. Assim, pela murmuração e contenda, muitos foram aniquilados, quer dizer, foram levados para lá, né, para revelar o que tinha no coração de cada um. E ali ficou evidente o que tinha no coração de cada um, e por isso, ao contrário de ficar 40 dias, ficaram 40 anos lá. Vamos ver o versículo 18 ao 20. Mas disse eu aos seus filhos do deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardais os meus juízos, e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, era só simplesmente se afastar dos pecados dos pais e guardar os estatutos. Nada mais do que se guardar ou preservar o sábado. Assim como os israelitas saíram do Egito, seus filhos e netos caíram nos mesmos pecados e contaminações, ofendendo igualmente ao Senhor, e por isso viveriam as mesmas consequências. Então, voltando aqui novamente. Estão colhendo as consequências que vocês fizeram, o mesmo que os antepassados fizeram. Não que estavam colhendo o que eles tinham plantado. O filho não leva o pecado dos pais, porém, se eles se submetem às mesmas malignidades, cairiam nas mesmas condenações. Novamente, o Senhor batendo nisso aí. Durante a conquista, o estabelecimento de Canaã, Josué, o livro de Juízes,
Israel herdou a terra prometida, uma terra abençoada e próspera. O Senhor lutou por eles contra grandes inimigos e, no entanto, eles foram infiéis. Quer dizer, o Senhor deu uma terra para o povo, essa terra não podia ser vendida, essa terra era herança perpétua, era do Senhor que ele deu para o povo morar. Ó, emprestei para você morar. O povo não perdia, não ia passar fome, mas mesmo assim o povo foi infiel. Ela só tinha que lutar e tirar o conselho da terra, mais nada. Eles se rebelaram e cultuaram a ídolos, mas quando queriam respostas, iam consultar a Deus. Ele queria suas bênçãos e não andar com aquele que era o abençoador. Diferente do dia de hoje, quer viver a bênção, mas não quer andar, né, com o Senhor, ou não quer o dono da bênção. Só busca o Senhor quando a situação aperta. E isso é uma dor muito grande que eu sinto no meu interior, de ver como que o ser humano é hoje. Não estou dizendo porque eu também era assim, tá? Não estou me eximindo não, porque eu também era assim. Só ia buscar o Senhor quando o cerco apertava, aí Senhor, ficava até de joelho para orar naquela época, né? Senhor, me ajuda, porque olha o que está acontecendo. Era assim. Várias vezes eu me peguei nessa situação. E a gente isso é do ser humano. Só vai buscar o Senhor quando o calo aperta. Os termos outeiro, alto e árvore frondosa se referem a locais onde haviam altares para adoração a Canaã. Muitos dos exilados haviam visitado tais lugares anteriormente, e vários dos habitantes de Judá ainda o faziam. Israel insistia em identificar-se com as nações vizinhas e em tomar parte em sua idolatria. Quer dizer, começaram pedindo um rei porque queria ser igual aos estrangeiros. E daí para frente, tudo eles queriam ser igual aos estrangeiros. Tanto que começaram a adorar os mesmos deuses que os estrangeiros adoravam. Lembra, né, Samuel? Pediram um rei, dali para frente, né? O cativeiro na Babilônia, como sentença de Deus, havia começado com a deportação em 605 e 597, que continuariam com a queda de Jerusalém em 586. No entanto, o Senhor também prometeu restaurar Judá e julgar seus inimigos com furor, uma referência à conquista da Babilônia pelos persas em 539. Aos 3 retornos dos judeus à terra e a reestruturação desta, como nós vamos ver no livro de Esdras e Neemias. Contudo, Israel novamente seria levado cativo e forçado a peregrinar entre as nações no deserto dos povos. Declaração, vos tirarei, indica a saída da Babilônia. Seria um segundo êxodo, celebrando profeticamente por Isaías. Isaías fala no capítulo 40 e versículo 1, ele fala também novamente sobre isso, sobre o segundo êxodo, onde tiraria o povo e levaria eles para uma terra que mana leite e mel. Passar debaixo da vara é falado, é a maneira pela qual um pastor contava e controlava seu rebanho. A vara geralmente era um símbolo de disciplina, a gente vê lá no Salmo 89, né? E o Salmo 32. Mas nesse caso, era um paralelo para a ideia de vos farei entrar no vínculo do concerto. Assim saberiam que eu sou o Senhor, que o Senhor é Deus. A ordem para ir e servir cada um aos seus ídolos era irônica, pois Deus estava entregando o povo obstinado ao destino que esses haviam escolhido. Seria sujeito à disciplina da aliança. Vai, pode adorar o seu Deus aí, fica à vontade. Vai adorar o Deus de vocês aí. Olha onde vocês foram parar, né? Se esse Deus pode ajudar vocês, que o ajude, né? Então, mas era uma forma irônica de falar. Os rebeldes não teriam permissão de participar da futura restauração. Deus os abandonará para que prossigam pelo caminho que escolheram até o seu fim inevitável. Porque se você não quer viver restauração, quer viver aí com a Babilônia, fica à vontade, pode ficar na Babilônia, não tem problema nenhum. Só que vai viver o destino da Babilônia. Aí é que está o grande detalhe. Israel futuro, arrependido, renovado e novamente reunido, seria caracterizado por um retorno à terra e ao sistema de sacrifícios como antes. Teriam conhecimento, experiências com o Senhor, onde reconheceriam sua sabedoria. E o povo renunciaria a todos os pecados anteriores e reconheceriam o poder da graça de Deus que os perdoou. Então ia voltar aí, né, a prática dos cultos ao Senhor novamente. Amém? E o santo monte do Senhor, ali toda a casa de Israel servirá e entregará ofertas e as primícias locais de adoração. Lembrando que na Babilônia não tinha como entregar as ofertas, eu mencionei Daniel dando exemplo. Então vai voltar tudo isso. Aí os últimos versículos aí do capítulo 20 para a gente terminar. A profecia contra o sul. Vamos ler aí, são 4 versículos, vamos ler aqui, vamos ver o que diz aqui. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto para o sul
e derrama as tuas palavras contra ele. Profetiza contra o bosque do campo do sul, e diz ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo que consumirá em ti, e toda árvore verde e toda árvore seca não se apagará, e a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte, e todos os homens verão que eu, Senhor, os acendi e não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Deus, e eles dizem de mim: não é ele proferidor de parábolas? Daí o negócio esticou aí daqui para Ezequiel. Vamos dizer, pô, não é esse que está dizendo de parábolas aí? O bosque do campo do sul refere-se à terra de Judá, o reino do sul, olha para o sul lá, né? Que possui muitas árvores em seu território naquela época, mas o Senhor acenderia um fogo contra eles, tanto as árvores verdes como secas, ou seja, tanto os justos como os injustos, seriam envolvidos no julgamento das nações e todos seriam atingidos. Então você vê que o exemplo que o Senhor dá aqui das árvores verdes e secas, ou seja, seja justo ou não, o fogo vai passar ali. O povo achava que o profeta proferia apenas parábolas e não aceitou a mensagem, diz o profeta ao Senhor. Por quê? Porque como ele estava contando parábolas, achava que ele estava simplesmente contando uma parábola e que isso não ia acontecer. Tadinho do povo, né? Só achou que era uma parábola e que não ia acontecer nada. E ia acontecer sim, pelo contrário, né? Glória a Deus, povo de Deus. Hoje nós só 4 capítulos aí, glória a Deus, né? Demos uma avançada legal. Glória a Deus. Hoje importante, né? Nós falamos sobre essa mensagem do Egito, muita gente não conhece, né? E não sabia que no profeta aqui Ezequiel falava sobre esse período aí, né? O Senhor fala através do profeta sobre algumas situações do povo lá no Egito, né? Ah, o povo foi passear lá, por que veio o castigo? O que aconteceu? É inevitável que ficando lá, a contaminação iria acontecer, e foi o que gerou todo o problema para o povo lá, contaminação com as coisas da Babilônia, né? Os deuses da Babilônia. Amém? Glória a Deus, pessoal. Queria agradecer a todos aí, muito bom estar com vocês. Não esqueça de compartilhar em nome de Jesus, né? Se você entrou atrasado aí, não esqueça de compartilhar para que possa chegar aos 4 cantos aí. Amém? Bora orar? Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te glorificar por essa noite extraordinária, Pai, por tudo que o Senhor fez, Pai, nesta noite, por esse estudo maravilhoso, Pai. Quero te pedir, Senhor, onde chegar o som da minha voz, que o Senhor toque, cure, liberte, restaure e avive teu povo, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra venha se multiplicar, que ela venha chegar nesse estudo aos 4 cantos da terra, usa os teus servos como instrumentos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que o teu povo não peque mais por falta de conhecimento, Senhor, é o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Visita poderosamente, toma nas tuas mãos e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo abençoado. Glória a Deus. Uma noite extraordinária, né? Dia extraordinário, noite extraordinária. Que você tenha descanso, renovo do Senhor. Para quem vai estar na madrugada, estamos juntos na madrugada às 3 da manhã. Fica atento, que nós a palavra só volta semana que vem. E na segunda-feira já tem relógio de oração, primeiro dia. Vou estar comentando na segunda-feira também, mas não fica de fora aí, tá bom, pessoal? Daqui a pouco está no canal do YouTube, você pode compartilhar, multiplicar aí, em nome de Jesus. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo. Tchau, tchau.